Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar. Eu sou o Denis e hoje eu vou falar sobre a existência de Deus no pensamento de São Tomás de Aquino. É muito comum os filósofos se preocuparem em tentar justificar a existência de Deus racionalmente. Vários pensadores fizeram isso ao longo da história, o que nós chamamos de teologia racional, ou teologia natural, que é a tentativa de sustentar com argumentos racionais a existência de Deus. E o Tomás de Aquino se encontra num contexto onde era muito comum os pensadores fazerem isso, porque eles estavam na escolástica, o período ali da segunda metade da Idade Média, onde, de maneira geral, os intelectuais tentam justificar as verdades da fé racionalmente. E Tomás de Aquino faz isso tratando da existência de Deus na obra Suma Teológica. Ele diz que uma maneira de conhecer a Deus, de entrar em contato com a divindade, é através da fé naquilo que a Bíblia diz, por exemplo. Isso seria conhecer a Deus pela via da fé. Só que ele reconhece que a própria Bíblia fala que existe outra maneira de conhecer a Deus. Quando São Paulo, apóstolo, por exemplo, fala lá na carta aos Romanos, que todo ser humano tem um conhecimento, ainda que confuso ou meio que implícito, sobre Deus, quando contempla a beleza e a ordem que existe no mundo natural, ele está falando de conhecer a Deus não pela via da fé, mas pela via da razão, pelo nosso conhecimento natural, pelo uso da nossa inteligência. Então todo ser humano, quando olha para a beleza, para a bondade que existe no mundo natural, para uma ordem inerente à natureza, ele de certa forma percebe uma característica divina e ele tem um conhecimento ainda que implícito sobre Deus. Isso também é afirmado num texto mais longo, no livro da Sabedoria, lá no Antigo Testamento, e é com base nisso que Tomás de Aquino tenta justificar e demonstrar o que seria racionalmente conhecer a Deus. E aí o Tomás de Aquino lê os filósofos pagãos antigos, os filósofos gregos, principalmente Aristóteles, que é aquele pensador que dá base para toda a reflexão filosófica do Tomás de Aquino, e ele percebe ali intelectuais que argumentaram seriamente sobre a existência de Deus, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. E aí ele confirma essas passagens bíblicas que dizem que tem uma forma de conhecer a Deus que não seja pela via da fé, ou seja, pela via da razão, pela via da inteligência humana, da nossa razão natural. E a partir de então ele se dedica a formular argumentos para comprovar ou para sustentar racionalmente a existência de Deus. E o Tomás de Aquino diz que esse nosso conhecimento natural de Deus nem sempre é explícito. Ele é uma noção implícita que as pessoas têm quando contemplam a beleza da ordem do mundo, que deve existir um Criador, mas elas podem desenvolver isso, ou seja, uma pessoa que tenha tempo, interesse e dons intelectuais para desenvolver esse conhecimento de Deus, ela pode aprofundá-lo a ponto de formular argumentos racionais. E é justamente isso que ele tenta fazer lá na Suma Teológica. O princípio básico por trás da argumentação do Tomás de Aquino sobre a existência de Deus é a existência do mundo natural. Ou seja, o mundo natural que nós percebemos, que nós experimentamos pelo nosso sentido, ele é um todo ordenado, ou ele tem uma beleza, uma ordem inerente a ele, que deve ter uma causa, deve ter alguém, um ser que causou essa ordem no mundo da natureza. É aquele raciocínio de, basicamente, você inferir a existência de uma causa invisível a partir de um efeito visível. Por exemplo, vamos supor que eu esteja andando de carro pela estrada, viajando, e eu enxergo uma fumaça no horizonte. Eu não consigo enxergar o fogo em si, às vezes a minha visão está bloqueada, ou às vezes está muito distante, eu não enxergo a causa em si, que é o fogo, mas eu deduzo a existência de um incêndio porque eu enxergo uma fumaça, que é o efeito visível. Ou seja, eu deduzo a existência de uma causa invisível a partir do efeito visível, daquilo que eu estou enxergando, que os meus sentidos estão me mostrando. Ou ainda eu levanto de manhã lá com a dor de garganta e eu deduzo que eu tenho uma infecção ou um vírus. Eu não sei exatamente o que é, não enxergo infecção ou vírus, mas eu sinto os sintomas da dor de garganta,
que é o efeito sensível que eu tenho, e daí eu deduzo que existe uma causa para isso. E é o mesmo raciocínio que a gente faz para a existência de Deus diante da nossa experiência do mundo natural. Deus é invisível. Nós experimentamos o mundo, a natureza, com toda a sua ordem, com toda a sua grandeza, com toda a sua harmonia. E daí nós deduzimos que exista um Deus criador, um ser que criou e que conferiu essa ordem, conferiu essa harmonia à natureza, porque do contrário não seria possível que tudo fosse tão ordenado, que tudo fosse tão organizado e harmonioso. E esse é o fundamento do argumento sobre a existência de Deus, do Tomás de Aquino, que recebeu o nome de As 5 Vias da Existência de Deus. Eu vou falar das 5 vias, vou explicar cada uma delas no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa introdução que eu fiz aqui sobre a concepção da existência de Deus em São Tomás de Aquino, e no próximo vídeo então eu dou continuidade apresentando cada uma das 5 vias. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e vejam as nossas referências.